Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Hoje novamente com uma convidada super especial, minha amiga, partner da Incycle também, a Luana Silva. A Luana que é especialista em gestão de desenvolvimento de líderes, é autora do livro RH Ativo. Eu já estou super curioso de ler, não conhecia o livro. Eu trouxe, inclusive, para presentear você e já dei um para a Júlia. Ah, eu quero o meu, hein? Autografado lá já. Ah, bem-vinda, Luana, ao nosso podcast. É uma honra estar aqui, para compartilhar conhecimento. A gente já estava aqui conversando e o podcast já estava até rolando, né? Com vários insights. É algo que eu adoro, é compartilhar vivência, compartilhar minha experiência. Acho que todo mundo aprende também, né? E com certeza eu vou aprender muito aqui com você também. Ah, é uma troca boa. Luana, ganhei o crachá e agora? Todos os líderes eles passam por essa transição, né? Quando eles eram operacionais, para quando eles ganham realmente o crachá de liderança. O que você acha que mais pega nesse momento? Nossa, e também, né, como mentora de carreira que eu sou, isso é claramente também uma transição de carreira. Eu estava conversando com a Júlia, o RH aqui da Incycle, é uma demanda, inclusive, que ela falou que também tem aqui, né, de desenvolver as primeiras lideranças e a mudança de mentalidade, né, porque a pessoa, querendo ou não, ela tem uma identidade naquela função e ela precisa mudar a sua identidade para uma outra função. Então, eu acredito muito que na hora que muda o crachá, desenvolver a mentalidade, né, para a liderança, a postura, a maturidade emocional, isso é uma das primeiras exigências que o cargo vai exigir, com certeza. Luana, eu tenho uma teoria que eu quero compartilhar com você aqui, que toda liderança, assim, quando ela cresce estruturada, né, ela nasce primeiro natural para depois social. Natural é o quê? É que as pessoas, primeiro elas reconhecem alguém como líder, alguém se destaca no setor, começa a se tornar referência, começa a se tornar um pilar ali de dúvidas, um pilar ali de ajuda, de auxílio. E depois, com o tempo, a empresa ela passa a reconhecer aquela pessoa como liderança, ela entrega o crachá. Então, vira-se social, um reconhecimento social. E eu não vejo problema quando tem essa troca, quando ela foi reconhecida naturalmente primeiro, né? Quando era uma liderança que já era uma referência naquele local. A empresa só reconheceu aquilo. Uhum. Eu acho que o maior problema dessa transição é quando o time nunca reconheceu aquela pessoa como liderança e a empresa ela impôs aquela liderança. Ela falou assim, é o melhor técnico, é o mais antigo, ou é o que eu mais gosto, também pode ser. Acontece. E aí quero colocar ele como líder. Eu acho que o maior problema na transição é aí. Porque quando a pessoa ela já vinha sendo reconhecida como líder e a empresa só oficializa aquilo, é uma coisa muito natural. As pessoas já esperam, as pessoas já respeitam, né? É até uma forma de valorizar aquilo que já estava acontecendo. Acho que o maior problema é quando não é reconhecido naturalmente. Sim, realmente aí é um desafio a mais, né? Uhum. Inclusive desse líder conseguir conquistar a equipe, né? Conseguir ser um agente de influência dentro dessa equipe também, para facilitar essa transição. Né? E isso não acontece de um dia para o outro, né? Vai ter que levar um tempo mesmo. Ou quando é uma liderança de fora também, que aí não tem como ter sido reconhecida naturalmente antes. Já vivenciei isso recentemente, inclusive. Então, assim, é algo que vai levar tempo. Então, algo que eu usei para superar essa etapa difícil foi o quê? Chamar cada um para conversar sobre vários assuntos, conhecer a pessoa, buscar afinidades ali, para gerar um pouco de afinidades mesmo, e para ouvir da pessoa também quais eram as expectativas que ela tinha em relação à minha liderança também, né, com essa nova liderança, o que ela precisava desenvolver também. Então, foi uma forma que eu usei para me conectar com essas pessoas e facilitar, encurtar esse tempo de adaptação. Acho que isso pode ajudar bastante. Sim. Uma coisa que eu observo é que essa relação é uma relação muito de confiança, né? Sim. E muitas vezes o líder ele vai para outro caminho que não é o de criar confiança com o time. Então, se ele for para o lado de gerar confiança e através da confiança ele vai conquistar as pessoas, é muito mais fácil. E aí até dou uma dica para quem está nos escutando com esse desafio, que confiança ela se conquista através de 3 pilares. Qual é o meu resultado passado? O que eu já fiz que mostra que eu tenho competência para estar aqui? O que eu tenho feito hoje? O que eu posso fazer no futuro com vocês? Mas quando a gente mostra esses 3 pilares,
o time, caramba, ó, colocaram alguém legal aqui, que está desenvolvendo um negócio Uhum. legal, tem um histórico bom e eu acho que com ele eu posso crescer. Faz sentido para você? Nossa, total. Gostei desses 3 pilares. Vamos reforçar aqui para as pessoas anotarem. Qual é o primeiro pilar? Quando a gente vai falar sobre resultado, é mostrar resultados passados, Uhum. resultados presentes e a possibilidade de resultados futuros, né? Nossa, legal. Bem interessante mesmo. Acho que eu não conhecia essa abordagem e isso pode ajudar bastante mesmo, porque a confiança, inclusive a gente viu isso na feira do RH Summit que nós estivemos lá, que a confiança ela é um grande capital hoje, né, para diversas áreas do negócio, inclusive a liderança também. A gente conquistar a confiança de clientes, dos clientes internos, isso é bem fundamental. É o maior ativo da liderança. Tem até um livro, tá, que fala sobre isso, que Tem. chama Liderando na Velocidade da Confiança. Eu super indico aqui. Nossa, legal. Também acho que eu conheço um livro que fala sobre confiança, agora eu não lembro se é Marcos, era do Marcos alguma coisa. Depois eu posso pedir para colocarem na descrição aqui também do podcast, que também super recomendo, já tirei vários trechos ali para treinamentos. Legal. Minha amiga, conta pra mim, o problema já aconteceu, a liderança já tá ruim lá. O que a gente pode fazer de programa prático, assim, para poder desenvolver essa liderança? Eu sei que a gente tem um PDL aí que dá para ser feito, mas vamos tentar ajudar o RH em uma receitinha de bolo. Eu sei que não existe receita para tudo, tá? Sim. Mas é que eu gosto muito de ser prático. Então, o que a gente pode fazer para diagnosticar e para tratar essa liderança para que ela possa assumir de maneira mais fluida ou para que ela possa conquistar a confiança do time e engajar o time ali no resultado? Perfeito. Para os RHs aqui, algo que eu gosto muito de tentar ensinar e inspirar os RHs a eles serem eternos FBIs, eternos investigadores. E o diagnóstico para o RH ele nunca termina, a gente sempre está diagnosticando, sempre levantando demandas, levantando gaps e ser um grande observador. Então, para mim, o diagnóstico ele vai muito além de usar uma só ferramenta, né? A gente pode usar várias ferramentas, fazer um grande caldeirão de dados ali para a gente conseguir montar um desenvolvimento. E se caso, Luana, eu não tenho tempo, não tenho recursos nesse momento, como é que eu posso desenvolver um líder que está trazendo alguns problemas, ou você já observou isso? A conversa franca, trazer um plano de ação, ou se você tiver, poder fazer um disque com esse líder, e ali através dos comportamentos ali observáveis, ou também do feedback da liderança dele, fazer um bom plano de ação e você acompanhar com eles com pequenos rituais. Né? A cada 15 dias a gente conversa para a gente ver se está tendo comportamentos observáveis e você está conseguindo evoluir também. Então é uma forma bem simples da gente conseguir desenvolver. Só com o líder ou com o time também? É possível fazer com o time também, inclusive buscar feedbacks com os liderados. Vou dar um exemplo aqui, né, que eu já vivenciei. Eu conversei com alguns liderados, eles me falaram o seguinte: Luana, eu não entendo o que o meu chefe quer. A gente faz uma reunião na segunda-feira, ele fala que a gente precisa melhorar a comunicação, que a gente não se relaciona bem, e só. Aí eu falo, mas como melhorar a comunicação em quê? Como? Relacionamento em quê? Me dá um exemplo. Ele não era específico no que ele queria. Então a gente colocou no plano de ação dele ações bem específicas, melhorar a comunicação, ser mais específico na comunicação nas reuniões de alinhamento cada segunda-feira. Então você sai um pouco do subjetivo e vai mais para algo mais prático, sabe? Deu para ter uma ideia? Legal. Uma pergunta, assim, quando a gente envolve muito o time, nós, às vezes, eu tô falando isso porque eu lido muito com empresários, sabe? Uhum. E eu conheço as dores deles. Aí eles falam assim, ó, quando eu envolvo muito o time perguntando, o time já não fica muito doído, que acha que tudo já é motivo de reclamar? Sim. Porque quando você não pergunta nada, você não chama atenção para nada. Aí quando você começa a envolver, eles já acham que tudo é motivo para reclamar. E aí? Aí o RH precisa saber filtrar. Porque a gente já é reconhecido como o muro das lamentações, né? Eu gosto muito de focar em cargos chaves. Eu não gosto de perguntar para todo mundo, inclusive o Isso RH. é uma dica boa. Eu gosto também de puxar o RH para ele me trazer algumas pessoas, né? Às vezes o RH já sabe quem é mais reclamão, quem é mais um pouco mais sensível. Assim, quais são os cargos chaves? Tem seniores ali que eu posso conversar, pessoas de grande influência, pessoas mais observadoras. E aí eu faço uma pequena amostragem.
e filtro ali também o que pode ser, às vezes, um viés, sabe, da pessoa. Então, o RH precisa estar com essa visão muito bem afiada e uma boa leitura de cenário também. O que o líder pode buscar ali para se desenvolver? Eu assumi a liderança agora, estou meio perdido. Nossa, hoje nunca a informação foi tão acessível, né? Mas às vezes o excesso de informação perturba, né? Porque se ele vai colocar Sim. lá, vai aparecer tanta coisa, então de onde ele começa? Olha, gosto muito, para mim, a principal competência para um líder iniciante é a autoliderança. Aprendi muito, gosto muito do livro do Han Charan, o Pipeline da Liderança. Ele é um grande básico para leituras de liderança. E o primeiro nível da liderança é liderar a si mesmo, que é a prática da autoliderança. Então, você conhecer a si mesmo, fazer um mapeamento DISC, por exemplo, ler livros de autoconhecimento, descobrir seus pontos fortes, os seus pontos de desenvolvimento. Ali já te dá um bom norte para saber como é que você lidera, como é que você se comunica. A partir do momento que você sabe se liderar, sabe seus pontos fortes, você começa a reconhecer no outro também isso. Então, a autoliderança, para mim, é um ponto-chave, costuma estar na maioria dos programas de liderança, que é o primeiro nível mesmo. Legal. Tem até um livro que eu gosto bastante, para quem está começando a ler agora, que é bem pequenininho, que é O Monge Executivo, né? Sim, Ele é um livro que dá perfeito. muitas dicas sobre liderar, sobre desenvolver pessoas, e vem através de uma história lúdica, então é fácil de ler, agradável. Sim, Conhece? conheço, foi um dos primeiros livros que eu li Ele é na bem época da batidinho, né? faculdade. Aham. Que envolve autoconhecimento, posso também. Tem alguns livros que eles são bem desconfortáveis de ler, mas eu gosto eu acho que o desenvolvimento vem muito do desconforto também, né? Não sei se você conhece Os Quatro Compromissos. Esse não, tá bom? Do Dom João Luiz. Ele é um pouco desconfortável, mas ele trabalha muito questões aqui de crenças, sistemas de crenças. Então, ele é bem recomendado aí por grandes pessoas, tipo João Jota. Ah, legal, vou ler, gostei. Então, existe até o Quinto Compromisso também. É um livro bem fininho, eu já li ele eu acho que umas 3 vezes. Já Vou fiz pegar. clube do livro com ele também em empresas, mas se for fazer empresa, precisa ver a cultura se absorve também, porque ele é um livro um pouco desconfortável, mas ele gera umas reflexões bem interessantes. Bom, bom. Não, e fica uma dica boa que a leitura é uma das melhores formas que o Sim, líder tem para repensar comportamentos, entender padrões, né? Entender caminhos. É que eu sei que muitas empresas elas têm mais dificuldade com liderança operacional, que sim. são pessoas que leem menos ou nem... E que o RH não vai conseguir colocar aquilo, né? A pessoa também às vezes não tem. E aí tem podcast também, né? Tem podcast, tem vídeos no Tem algum podcast que YouTube. você indica, assim, para pessoa que não tem habilidade de leitura, mas faz uma academia, ou dá uma caminhada e dá para colocar no ouvido? Ou até no Sim. trânsito ali? Sim. Um que eu consumi bastante é o Resumo Cast. Não sei se você já viu. Ele faz resumo de livros comentados. Gostei, Então, resumo cast. quando eu ia para academia, né, e aí já vem a autocobrança, né, eu preciso voltar para academia. Então, eu usava ali no fone, na esteira. Então, tem vários livros de empreendedorismo, de liderança, de mentalidade, que ele aborda e faz comentários. Então, é algo bem interessante. Podcast, se você gosta de vídeo, YouTube, tem bons canais, e aí você precisa experimentar. Trazer também essa nova forma de pensar, tipo, deixa eu experimentar esse canal aqui, vi que ele é bem assistido, vi que a pessoa ela realmente teve experiência com liderança, entende. Experimenta um vídeo, funcionou para você, foi fácil de entender, continue vendo os outros e busque também referência com outros líderes que são referência para você, que eu acho que pode agregar bastante. Legal. Misturando aqui, então, falando com o líder e com o RH, né? Escola de líderes ou PDL? O que você acha que é melhor? Ou qual o bom de cada um, qual o ruim de cada um? Então, eu vejo o desenvolvimento da liderança como algo contínuo. Então, acredito que a escola de líderes tem que ser um programa fixo, um programa fixo do RH, e você vai moldando ele dependendo do momento. Você pode fazer ali elencar ali um grupo de pessoas que vão
prosseguir para a sucessão da primeira liderança e fazer um programa específico para eles, um programa específico para a liderança tática, um programa específico para a liderança mais legal madura. Isso. Então fazer em camadas separadas, Isso, né? Inclusive para quem exatamente. vai se tornar líder. Exatamente. E o que você acha que não pode faltar, por exemplo, numa escola de líderes para quem vai se tornar líderes? Que tipo de competência você acha que o RH essa aqui é obrigatória, tem que trabalhar? Bem, além da autoliderança, ferramentas de gestão, comunicação na sua amplitude, né? Porque eu vejo muitos líderes com problema de comunicação, assim, nas mais diversas facetas, assim. Não sabe conversar, ou tem dificuldade com conversas difíceis, tem uma necessidade de agradar, principalmente se ele está chegando novo ali, né? Está começando a adquirir essa autoconfiança na liderança. Então, comunicação, eu acho que ela vai se estender em todos os níveis, principalmente na primeira liderança. Entendi. E aí, quando a gente vai olhar para líderes que vão se tornar líderes e para líderes que já estão, que tipo de diferença que você vê aí na formação? Tipo, a formação precisa ser diferente, né? Da pessoa que está se tornando um líder, vai se tornar um líder, e do que líder que já é. Sim. E o que precisa ter ali na formação de cada um? O que você acha que é essencial para quem está se formando, vai se tornar um líder e para quem já é o líder? Você falou comunicação, tudo mais. Sim. Isso para quem já é um líder, né? E para quem vai... Qual que é a diferença aí para quem vai se tornar ainda um líder? Você consegue enxergar alguma coisa que você fala assim, olha, são diferentes, precisam ser tratados diferentes? Visão do negócio. Para quem? Para os primeiros líderes. Para quem vai se tornar. Isso. Porque a forma de ver o negócio é totalmente diferente de quem está ali como especialista. Você precisa olhar o negócio como um todo, o impacto que o meu time tem nos resultados do negócio. Então, trazer alguém de dentro da empresa, até de um escalão maior, para trazer essa visão de negócio, os principais indicadores da operação. Eu acho que isso vai trazer, inclusive, mais autorresponsabilidade e a importância da responsabilidade dessa função. Legal. Eu gosto bastante de trabalhar com quem ainda não é líder e vai se tornar líder, maturidade mesmo, sabe? Porque esses líderes jovens, eles tendem a querer, quando entram e não são maduros, a impor autoridade através do cargo, através da força. Ele fica com necessidade de autovalidação constante. Então eu acho muito legal trabalhar maturidade com eles, para que eles se tornem líderes que não tenham a necessidade de ficar mostrando que tem poder, né? Não ficar distanciando o time através desse tipo de comportamento que é infantil, né? Que são comportamentos que nascem através de insegurança. Faz sentido para você? Total. Maturidade emocional é algo que a gente trabalha em várias competências e precisa ser trabalhado desde o primeiro módulo. E eu acredito muito, né, que a maturidade emocional do líder, ela vem muito como quando ele se testa diante das situações. Então, por isso que esses programas, esses treinamentos precisam ter muito estudo de caso, vivências, dinâmicas, muitas reflexões, para ele se testar naquela situação ali e ver, e a gente conseguir verificar esse comportamento de como ele está reagindo diante da situação. Está reagindo de uma forma madura? Ou ele ainda está reagindo de uma forma um pouco mais infantil? Sim. Que ali o feedback é na hora. Você poderia ter visto de uma outra forma. Ou, se for o feedback não foi tão completo, você pode verificar esse ponto para complementar? Sim. Então, maturidade emocional ela é também fundamental. São várias, né? São várias. Mas essa aí realmente... Não, eu gosto de falar porque muitos RHs eles cometem um erro de querer desenvolver o líder de maneira muito genérica ou em questões do negócio. Assim, como fazer o trabalho dele, ele já sabe, ele está ali. Né? Se é um cara que está ali, ele já faz o trabalho dele. E uma outra coisa que pega bastante, que eu gosto bastante de colocar em programa de liderança, aí você me dá seu feedback se você gosta também, principalmente para líderes que estão sendo formados, né, que vão ser líderes um dia, é sobre relacionamentos de sucesso. Porque o que acontece muito? Líderes novos acreditam que precisam ser amigo das pessoas. Sim. Ou que ele precisa gostar das pessoas, né? E aí a gente tem que mostrar para ele que não, que ele não, o papel ali não é um clube social, né? Sim. Não é um grupo de relacionamento, que ele não precisa ter afinidade com ninguém.
ele precisa direcionar as pessoas para fazer o melhor que elas podem fazer, independente delas serem parecidas ou não com ele. E que bom que sejam diferentes, né? Aí tem gente, por exemplo, que discorda, ele não gosta, mas que bom que discorda. Se você tiver gente que só concorda com você, elas não vão te ajudar a crescer. Exatamente. E é um ponto legal de desenvolver com o líder, porque ele entra achando que ele precisa ser amigo ou que as pessoas precisam ter afinidade com ele. Não tem relação com isso, né? Sim, concordo super, concordo muito mesmo. E essas temáticas costumam vir, né, quando a gente fala de liderança, nas mentorias, nos treinamentos. Por isso que eu percebo, inclusive, né, vindo demandas deles mesmos, né? Luana, eu percebo que eu me vejo muito querendo agradar as pessoas. Tipo, você não é obrigado a agradar as pessoas. Inclusive, no lugar de liderança, a gente precisa tomar muitas decisões impopulares. E para pessoas que ainda têm esse pensamento de que precisa agradar, que eu preciso ser amigo dos meus liderados, ainda mais, e quando é colega, piorou, né, gente? Quando é um colega que era ali do mesmo par e ele virou o chefe dele, aí que piora a situação ainda. Então, essas temáticas de relacionamento é realmente muito, muito importante abordar para desmistificar todas essas questões, porque isso pode atrapalhar na rotina como liderança. Sim. E vai desagradar em algum momento. E são as questões que mais dão problema com novos líderes, até com líderes, né, que não estão indo bem, e são as questões que os RHs menos trabalham. Né? Eles acabam focando em competências muito generalizadas, né, e acabam deixando os problemas reais de lado. E não tratam porque são assuntos difíceis de tratar muitas vezes, né? Sim, isso é tão importante o diagnóstico. O diagnóstico não pode ser feito assim em um dia. Tem que ser várias ações que vão culminar num grande caldeirão de dados para você cruzar os dados e chegar numa lista ali de temáticas que precisam ser trabalhadas para atingir ali a maioria daqueles líderes. E se for primeira liderança, né, que é um tema que eu gosto bastante, pontos que costumam ser da cultura e que precisam ser ajustados também. Sim. E tudo com muito cuidado, porque às vezes a gente vai falar para o cuidado. líder, por exemplo, que ele não precisa ser amigo das pessoas, né? Que ele não precisa gostar, nem as pessoas precisam gostar dele. Aí ele entende, então eu preciso ser duro. Não é isso também. Então, eu gosto muito de falar sobre o equilíbrio de coragem e consideração. Né, que você tem que ter consideração pelo outro, daquilo que é importante para ele, da melhor forma de falar, do cuidado certo, mas também sem desequilibrar com a coragem, de buscar aquilo que é importante para a empresa, de não deixar nenhum prejuízo acontecer, de não deixar que aquela pessoa ela deixe de entregar aquilo que precisa ser feito. Então é um equilíbrio constante. Não adianta ter coragem demais, porque aí você vai desgastar o relacionamento, você vai ter pessoas que te obedecem e que nunca vão te contribuir em nada com você, e não adianta ter consideração demais, porque a liberdade vira libertinagem. Sim, e aí confundem. se perde o controle, vira bagunça. Eu até dou exemplo para os líderes, eu falo assim, olha, lembra da sua escola, quando você tinha aula lá. E aí você tinha uma professora que ela chegava, estava lá na 8ª série, e era silêncio na sala, ela passava matéria do começo ao fim da aula, cobrava as tarefas, dava negativo, prova não deixava colar. Na época você ficava meio assim e beleza. E você tinha outra professora que era bagunça. Sim. Todo mundo conversava, ela dava risada, ela brincava com os outros, ela dava pouca aula. Aquilo ali era festa no começo. Hoje, se eu for te perguntar quem que era a boa professora que você tinha, quem que você disse que era boa? Você não vai falar que ela dava liberdade total. Mais rígida. Você quer que seu filho estude com quem? Você quer que seu filho estude com a outra. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque se você não tiver a coragem certa, até por mais que você ache que você está tendo amigo, que você está sendo amigo, que você está tendo consideração demais, as pessoas não te veem como um bom líder. Às vezes, muitas vezes te veem como bobo. Exatamente. Te veem como fraco. Como bonzinho demais. Como bonzinho demais. Então esse equilíbrio é muito importante. Claro, você não vai deixar pesar demais para a coragem, mas você precisa equilibrar ali para que você seja um gerente e um líder ao mesmo tempo, né? Sim, olha o quanto é importante aí a autoliderança. Saber os meus próprios limites, aonde eu preciso melhorar, que aí ele consegue desenvolver e não deixar que isso venha atrapalhar no dia a dia também, né? Tem algum case legal, assim, de desenvolvimento de liderança que você já fez, que você queira contar? Tem. Eu adoro case. É um case que eu conto sempre. Um líder que me buscou para desenvolvimento, ele era daqui de São Paulo e ele aceitou um desafio para liderar uma liderança comercial lá em Natal. E aí,
já se esbarrou com a diferença cultural. Ele chegou aqui, né? Uma Que é algo selva... negligenciado, né? Sim, exatamente. Eu falei, nossa, gente, colocaram uma pessoa daqui de São Paulo para liderar lá. É difícil, E o é cara diferente. aceleradíssimo. E aí já teve o primeiro choque ali, né? E ele reclamava muito comigo, Luana, as pessoas não trabalham, as pessoas são devagar demais, qualquer coisinha elas faltam. E aí, conversando com ele, eu fui percebendo que a forma de se comunicar dele, que era um autodominante do DISC, né? Quem sabe do DISC aí sabe o que eu tô falando, um alto, estava assim, acima do 80, eu pensei assim, ele tá batendo na equipe. Até para falar comigo ele já era um pouco mais ríspido, com muita intensidade. Eu falei assim, ele deve estar batendo na equipe. Eu fiz algumas perguntas para confirmar isso e ele tinha técnica, ele trazia resultado. O problema era o engajamento dele, que era muito baixo. E assim, quem entrava na equipe não ficava nem 2 meses. E aí a gente trabalhou ele tirar um pouquinho o pé do acelerador, deixar essa comunicação dele um pouco mais suave, foi realmente amansar um pouco a onça, que ele era um leãozão. E ele foi experimentando, foi testando as técnicas, trabalhei muito autoliderança com ele, e sério, já tem uns 3 anos esse trabalho. Até hoje ele me manda depoimento no direct, toda vez, tenho vários depoimentos dele nos meus destaques do Instagram, que ele fala, Luana, todo aquele trabalho lá atrás, agora, né, consegui um emprego melhor, né, que a gente fez recolocação com ele também, consegui um emprego melhor, a minha equipe é uma das melhores do regional, bato meta toda semana, compartilho tudo isso no LinkedIn, e agora eu encontrei o time certo da minha comunicação, de uma forma firme, mas não batendo na equipe. Olha aquela coragem o equilíbrio. Entre coragem e consideração, sabe? Entendeu? O cobrar sem bater nas pessoas, ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. E aí... Às vezes na cabeça dele era só uma cobrança, né? Mas para quem recebia era uma paulada, né? Era uma paulada, imagina, né? Faixa preta em jiu-jitsu, o cara era feroz. Não, e até dica que comunicação não é sobre aquilo que você fala, mas é sobre como as pessoas recebem, né? Exatamente. Então não adianta ele achar que estava tranquilo se as pessoas não recebem daquela maneira, né? Exatamente. Então é um caso de sucesso que eu gosto bastante de comentar, e também de líderes que têm o perfil planejador um pouco mais alto também. Aí essas pessoas, elas têm dificuldade de dizer não, de ter uma conversa difícil, um feedback negativo, demitir então nem se fala, né? As pessoas com um planejador um pouco mais alto precisa ser o quê? Um pouquinho mais firme. Sabe aquele meme que fala assim, te falta um pouquinho de ódio? Uns 10% de ódio? Então a gente trabalha esse ódio com coragem ações, ali. a coragem. Eu falei assim, joga o war, faz joguinhos de luta para estimular um pouco a competitividade, para ele conseguir ser um pouquinho mais firme. Também deu certo. Então, percebe as sutilezas? Verdade. São detalhes ali, né, Luana? Detalhes são pequenos de nós dois. E Luana, você gravou uma aula com a gente, né? Sim. Qual foi o tema lá? Foi do operacional à estratégia para ajudar os RHs nesse desenvolvimento de sucessão, dessa primeira liderança. Então, dei vários insights lá para você começar do zero, o que considerar nesse trabalho, ferramentas de diagnóstico, que eu adoro também. Então, tem várias dicas lá, recomendo você assistir. Muita coisa legal, então, aí. A gente vai deixar o link da aula da Luana aqui. Também as suas redes sociais, né, Luana? Quem quiser mandar pergunta, pode? Claro, deve. Eu adoro, gente, compartilhar, dar insights para as pessoas. Eu acho que é algo que saber que eu te ajudei é um grande reconhecimento para mim. Isso me motiva bastante. Então, ó, a Luana tem ajudado aí diversas empresas a desenvolver líderes, a formar RHs mais estratégicos, né, Luana? Extraordinários também agora, né? Extraordinários. Luana, adorei o papo com você, foi super gostoso. Sim. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, foi uma falar um honra. pouquinho com a gente. A Luana, que já é a segunda vez que está aqui com a gente. Sim. Espero que seja a segunda de muitas, sim, né? Que seja só uma rotina, que você sempre que estiver aqui por São Paulo venha acompanhar a gente, falar um pouquinho. Obrigado, viu? Sim, de nada. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. A Insight para mim é uma referência de gestão, de cultura.
falo muito de vocês lá em Vitória, minha cidade. Então, é sempre um case de sucesso que eu levo para eles lá, principalmente para a galera tech que eu atendo. Feliz. E para vocês aí de casa, não deixem de seguir a Luana, não deixem de mandar dúvidas para ela, não deixem de assistir a aula dela na nossa universidade. Eu tenho certeza que vai contribuir para que você seja um líder melhor e para que você seja um RH aí mais estruturado, com mais insights para poder desenvolver essas lideranças. Obrigado, Luana, e vejo vocês no nosso próximo podcast, sempre com convidados especiais aqui com várias dicas legais. Tchau, tchau.